Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Eu pediria ao Itamar que fizesse a prece, por favor, Itamar. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, fazendo frequência com os espíritos que compõem a equipe espiritual desta casa. Iniciar a nossa prece agradecendo mais uma vez pela oportunidade de estarmos reunidos em torno da busca do conhecimento, fortalecendo assim os nossos laços de amizade e proposta, afinando nossa proposta com a proposta da casa. Agradecer a toda a equipe de desencarnados e encarnados que ajudam a manter esta casa aberta, a desenvolver todo o conhecimento trazido pelos espíritos e pedir que tenhamos prontidão para colocar no nosso dia a dia tudo que aqui encontramos de conhecimento. Que possamos cada vez mais fortalecer a nossa união no propósito da busca do conhecimento e da divulgação do espiritismo. Imbuídos desse sentimento, iniciamos nossos trabalhos esta noite. Muito bem. Essa nova modalidade do CAD, nós começamos esse ano, então estamos trabalhando em conjunto com o NEP, uma parceria com o NEP, né? O Paulo tem projetado as aulas de 2019, numa sexta-feira, na sexta-feira seguinte ele transmite para os núcleos, e na terceira sexta-feira a gente faz essa palestra, esse encontro. A primeira foi feita no mês passado pelo irmão Paulo Breiro, e ele fez uma apresentação bem didática sobre o conceito de campo. Porque se nós prestarmos atenção no caderno 2019, o irmão Green trouxe, de certa forma, eu não digo um fecho, mas ele fez uma abordagem extremamente verticalizada em torno da mediunidade, trabalhando o conceito de campo mediúnico. E ampliou de tal forma que nos obrigou a refletir muito, ler muito, conversar, trocar ideias, e mesmo assim o conceito de campo mediúnico ainda é um conceito bastante, eu não diria difícil, mas pela sua complexidade, ele requer muitos encontros, né? Então o Paulo inaugurou o primeiro encontro trazendo, né, uma contribuição sobre o conceito de campo e a importância do conceito de campo para o Espiritismo. O irmão Raul Oliveira já tinha feito isso ano passado, no início do ano passado, no CAD 2023, onde ele trabalhou em 2 encontros o conceito de campo. Então, eu mandei, inclusive, no grupo do CAD, essas duas palestras também do professor Raul, né? Então, veja, é muito importante. Mas nós também nos comprometemos, por assim dizer, a trabalhar os conceitos, pelo menos alguns dos conceitos que o irmão Green trabalhou na aula, que são muito importantes. Vocês conhecem, vocês participaram das aulas do irmão Green, sabem como é que ele fazia a aula. O irmão Green não tinha um roteiro, um esquema. Ele tinha, evidentemente, um roteiro, mas ele ia abrindo, ia derivando, ia fazendo relações, interligações, e entrava para questões, por exemplo, da ciência, questões da filosofia, questões da religião, questões da política, da economia, e ia desdobrando. E depois ele ia mais ou menos elencando alguns conceitos que ele trouxe naquela oportunidade para trabalhar conosco. E eu tentei pescar esses conceitos, fiz alguma relação, vou trabalhar nesse primeiro momento esses conceitos da última aula, da aula de 9 de agosto de 2019, e depois vamos falar um pouco sobre campo mediúnico. Eu vou fazer uma abordagem, evidentemente essa abordagem vai ter que ser desdobrada em outros momentos, não só por mim, mas vamos convidar, o próprio Raul Oliveira se dispôs a vir aqui no segundo semestre e falar sobre isso também.
O Paulo também tem mais coisas para colocar em torno do conceito de campo e campo mediúnico. Então, nós vamos trabalhar muito, porque nós entendemos que é um conceito eixo, é uma matriz que nós precisamos compreender adequadamente para nós compreendermos o conceito, pelo menos, de mediunidade. É preciso recontextualizar o nosso conceito de mediunidade. Eu coordeno um grupo de pessoas que moram no exterior, nós trabalhamos isso nessa última quarta-feira, porque o Franco, que participa conosco, leu uma parte do Evangelho sobre mediunidade gratuita, que a mediunidade deve ser gratuita. E a linguagem do Evangelho é uma linguagem do século XIX, e também bastante contaminada, por assim dizer, pelo status fundante católico, os termos utilizados, etc. E eu vi a necessidade que a gente teria que retomar essa reflexão sobre mediunidade. E aí, na semana seguinte, que foi agora quarta-feira, a gente trabalhou sobre isso. Por quê? Porque a ideia que é dominante entre grande parte dos espíritas é de que mediunidade é só um fenômeno que permite a comunicação entre encarnados e desencarnados. Quando, na verdade, a mediunidade é muito mais do que isso. A mediunidade é a linguagem do espírito, né? Se nós temos a nossa aptidão glótica para nos expressarmos, como eu estou me expressando aqui, o espírito tem a mediunidade para se expressar, para interagir. É pela mediunidade que ele dialoga, que ele pensa, que ele se manifesta, que ele exterioriza seus pensamentos e que ele interage com os demais espíritos, inclusive conosco. Então, não é só a comunicação entre um encarnado e desencarnado. O processo intuitivo, premonitivo, pré-cognitivo estão dentro do processo mediúnico. Então, é importante nós reconceituarmos, começarmos a fazer um segundo olhar sobre o conceito de mediunidade e colocá-la nesse grande guarda-chuva que é o campo mediúnico. Então, é isso que nós vamos fazer nos próximos encontros. Então, vejam, na última aula do dia 9, ele começou a falar sobre protocolo e padrão e protocolo, né? E é muito importante nós refletirmos sobre isso. Ele trouxe o exemplo de alguns personagens, como a senhora Ida Campos, né? E Helena Collodi. Ele citou os dois exemplos de pessoas que têm uma grande contribuição para a cultura nacional, nas artes plásticas e na poesia, na literatura, e que não tinham títulos acadêmicos, portanto, nunca frequentaram como docentes as universidades. E o que ele coloca é que o protocolo não permite. O protocolo é o protocolo do título, e não o protocolo da sabedoria, do saber, do conhecimento. Como seria importante se Collodi e se a irmã Ida pudessem trabalhar dentro das suas respectivas áreas dentro da universidade. Que riquíssima contribuição elas teriam trazido para o meio acadêmico. No entanto, por isso que talvez a universidade esteja tão diminuída, porque virou protocolo, puro protocolo, né? Tem as exceções. Evidentemente tem as exceções, não dá para generalizar. Agora mesmo, uma equipe de pesquisadores ali na universidade, eu acho que da área de elétrica, desenvolveu células fotoelétricas, né, para esses painéis de luz solar, né, bem mais eficientes do que as atuais, com um potencial, não sei quantas vezes de acumulação, de captação da luz solar do que nós temos hoje. Então, isso é louvável, é elogiável, mas isso é exceção, infelizmente, no meio acadêmico, principalmente aqui no Brasil. A minha área, que é a área das ciências humanas, então, é lastimável. Ciências sociais, então, nem se fala dentro das ciências humanas. Estão todas contaminadas por um ideologismo e pelo protocolo, né? Pelo requentado. Então é muito importante. E o Espiritismo tem que pensar sobre padrão e protocolo.
Protocolo é fazer o requentado, é ficar repetindo. Pegar, por exemplo, Kardec, sem recontextualizar, e fazer a repetição literal. Isso é o protocolo. O padrão é buscar no subtexto, através de um processo hermenêutico, o que é que está por trás daquele texto temporal. Porque toda obra sofre o curso do tempo, como diz o irmão Grimm. Portanto, quando ele assenta os princípios nas mais variadas circunstâncias que estão registradas na codificação, esses princípios são permanentes. São os mesmos princípios que Moisés trouxe na primeira revelação e os mesmos princípios que Jesus trouxe na segunda revelação. Só que reinterpretados à luz do conhecimento contemporâneo. Quando nós não fazemos isso, nós fazemos o protocolo. Quando nós ficamos apegados à repetição e ao requentado, nós fazemos o protocolo. E aí, ele avança para os algoritmos. Eu peguei mais ou menos a sequência dos conceitos que ele trabalhou, né? Ele falou muito nos últimos encontros, de 2015, 2016 para cá, sobre inteligência analítica. Inteligência analítica. Que nós precisamos alcançar a inteligência analítica. E isso vale para nós aqui, espíritas. Que significa, no meu modo de entender, de ver, que nós precisamos aprender a olhar para a realidade em movimento. Nós fomos condicionados pela tradição acadêmica, mesmo quem não frequentou a universidade, também está condicionado, porque isso é da cultura, a vermos a realidade em partes separadas. E isso dificulta a nossa compreensão. A inteligência analítica, ela avança para uma compreensão do conjunto em movimento. Ver a realidade como ela realmente é, nesse sentido dinâmico. Não a realidade como ela realmente é, porque essa nós não vemos. Nós vemos uma projeção, digamos assim, né? Uma chamada realidade manifesta, mas não a própria realidade. Depois nós podemos falar sobre isso. Também não é tão simples assim. Então, vejam, para nós alcançarmos uma compreensão melhor dessa realidade dinâmica, que está sempre deixando de ser, né? Quando perguntaram a Agostinho o que era o tempo presente, ele tem uma resposta muito interessante que serve inclusive para isso que nós estamos abordando. Ele diz assim: como eu posso falar sobre algo que só é porque está deixando de ser? É o presente. Ele só é porque está deixando de ser, né? E como é que se define isso? A mesma coisa é a realidade. A realidade é algo que está sempre deixando de ser. Então, eu preciso reeducar a mente, a percepção, a própria concepção e a percepção e a inteligência para ver as coisas em movimento. Não é fácil. Mas hoje nós temos a tecnologia da informação. E a tecnologia da informação trabalha basicamente com algoritmos. Quando um programador vai desenvolver um programa, ele desenvolve algoritmos. Algoritmos é a mesma coisa que uma receita de bolo, em termos simples. Tem lá como fazer o bolo, quais são os ingredientes. Você seguindo exatamente o que está escrito ali, você vai conseguir fazer o bolo que você pretende. Pode até abatumar, mas você acertou os ingredientes, vai sair o bolo. Aí tem as outras questões emocionais que podem envolver, né? Pode influenciar a qualidade do produto final. Mas é um algoritmo. É um algoritmo, uma receita de bolo. Então, quando um profissional da área de sistemas desenvolve um programa, né, um aplicativo, ele faz a partir de algoritmos. E por que é importante o algoritmo? Porque nós temos que voltar e refletir e meditar sobre o conceito de código básico do universo. Código básico do universo. E, consequentemente, código básico do indivíduo.
Como é que eu compreendo o código base sem compreender algoritmo? O Raul, que é especialista nessa área, não sei se concorda comigo, mas nós temos no código básico do universo o chamado código-fonte do universo. Podemos usar essa analogia, né, Raul? Código-fonte do universo, que é o código que determina todos os outros códigos. O que nós sabemos, como espíritas, é que o código foi desenvolvido por alguém, por uma inteligência. Ele não nasceu do nada, não surgiu do nada. Essa inteligência é o Criador. Mas como ele nos criou, nós singularizamos o código básico do universo no chamado código básico do indivíduo. É como se você pegar um código-fonte de um aplicativo e distribuir em várias máquinas e elas vão funcionar cada uma à sua maneira, de acordo com o objetivo daquela aplicação. É uma singularização de algo que é universal, que é princípio. Então, e isso é algoritmo. O código básico do universo é o algoritmo básico do universo. Então é importante compreender esse conceito, que ele falou nessa aula, né? Quando ele fala de protocolo e de padrão, ele começa a falar sobre as mensagens espíritas. A mensagem espírita, ela precisa ser diversificada. Ela tem que levar em consideração a diversidade do ser humano. Não só do ser humano no sentido geral, como principalmente as pessoas que vêm à casa espírita. Todas as pessoas que vêm à casa espírita têm origens diversificadas, culturalmente, têm histórias de vida singulares, nenhuma história de vida repete a do outro, cada história de vida é única. Portanto, quando a mensagem é produzida, o produto, seja o produto mediúnico, ela tem que levar em consideração a diversidade. Vocês lembram das mensagens do irmão Leocádio, da irmã Marina? Basicamente, o irmão Leocádio, que falava conosco toda semana aqui, ele fazia uma preleção para os médiuns, logo depois da abertura dos trabalhos ao público, ou antes da ectoplasmia, e ele conseguia fazer uma mensagem em que ele atingia todos ao mesmo tempo e cada um no particular. Por isso que você conversava com as pessoas, a pessoa, hoje ele falou para mim, mas ele falou para todos. Eles têm essa técnica porque eles têm a inteligência analítica, coisa que nós ainda precisamos alcançar, né? E aí, quando ele fala em liberdade de pensamento, é justamente respeitar a liberdade de pensamento. Claro que nós temos uma doutrina que tem 5 princípios básicos, mas a forma como as pessoas interpretam esses princípios básicos é singular. É claro que se houver contradição, é preciso esclarecer. Mas quando eu falo Deus, vejam, como é que nós começamos as preces? Vamos elevar nossos pensamentos a Deus. Para alguns, esse elevar é elevar a algo superior. Para outros, ainda é a ideia de que ele está acima das nossas cabeças, no céu. É uma interpretação, ainda é uma interpretação. Mas é o possível de cada um, né? Isso é a diversidade. Por isso que nós não podemos agredir as pessoas desqualificando a sua visão de mundo. Por isso que existe o balcão espírita, a pessoa vem com expectativas, nós temos que ir ao encontro das expectativas das pessoas e num diálogo crítico, ela superar essas questões que ainda estão equivocadas ou confusas na sua forma de conceber e perceber o mundo, né? Um outro conceito que ele trouxe foi que toda
a mensagem tem que ter uma base na mentalidade. Por que a gente... isso é o irmão Grimm que trouxe, né? Por que toda obra sofre o curso do tempo? Porque quando ela é registrada com base numa mentalidade vigente. Veja, quando nós reencarnamos, nós entramos no tempo. É como se nós mergulhássemos no tempo. A partir do momento que nós reencarnamos, começa a contar o tempo para nós. E aí nós entramos na temporalidade. É a temporalidade, é a passagem do tempo. Toda vez que eu materializo alguma coisa, por exemplo, publico um livro, construo uma poltrona, uma cadeira, eu tiro da temporalidade e coloco no temporal. Pertence àquele momento. Pertence àquele momento. Portanto, o curso do tempo vai nos dizer que é preciso atualizar o pensamento. É preciso buscar o subtexto e recontextualizar. Porque a estética, que seria o meio pelo qual a ideia foi registrada, envelheceu. A estética envelheceu. Os princípios Deus, Jesus, moral, né, moral cristã, reencarnação, livre-arbítrio e comunicação entre os polisistemas não se perderam. Continuam presentes e vão continuar presentes. Mas a interpretação desses princípios foi feita num período em que o século XIX ainda vivia um pensamento cartesiano-newtoniano. Nós não tínhamos passado pela revolução que a física experimentou, principalmente a partir do final do século XIX até meados do século XX. Então, como é que nós podemos ver a natureza? Porque nós estamos falando, em última instância, da natureza humana e da natureza da matéria. Como é que nós vamos olhar para essa natureza que já foi radicalmente reconceituada pela física quântica e pela teoria da relatividade, com o olhar do século XIX? Porque quando Kardec faz a codificação, ele estava assentado nesse pensamento, porque era o que tínhamos à disposição, e não poderia ser diferente. Ele assentou-se na mentalidade. E a mentalidade é dinâmica. Cada dia é diferente do anterior. Ao cabo de um século, de uma década, de 50 anos, ou de um século, mudou completamente a realidade. Como é que eu posso usar os mesmos instrumentos e instruções para operar uma realidade que não existe mais? Né? Então, a base da mensagem tem que ser a mentalidade, não poderia ser diferente. Os espíritos falam através da nossa cultura. Eu me lembro, alguns anos atrás, os espíritos começaram a falar o seguinte: vocês não devem chamar o médium de instrumento. Né? Não pode chamar o médium de instrumento. Nessa aula até o irmão Grimm ainda usou instrumento. Um dia eu conversando com a irmã Marina, eu perguntei, mas por que os espíritos falam instrumento? Ela falou, porque nós falamos a linguagem de vocês. Então é como se tivesse caído uma ficha para mim, né? Foi aí que eu comecei a compreender o que é falar sobre a linguagem da mentalidade. Mas como a massa crítica tinha atingido um patamar favorável, eles começaram a desconstruir esse, digamos, vício de linguagem, de chamar o médium de instrumento. Porque isso vem do mecanicismo. Instrumento é máquina. Então o médium era visto como um sujeito passivo e que passivamente permitia que o espírito atuasse sobre ele. Inclusive se chamava isso de incorporação. Né? E nós sabemos que não é assim. Aqui ele falou sobre o obscurantismo que adentrou o movimento espírita. Dirigismo,
Evidentemente que pelo nosso status estudante católico, as pessoas vêm às casas religiosas buscar respostas e soluções. Está na nossa cultura, né? A nossa geração gostava muito de consultar o Dr. Leocádio. Para tudo. Será que eu viajo, Dr. Leocádio? Será que o avião vai cair? O que o senhor me diz? A nossa geração é assim. Eu tô assim, bastante otimista com esse momento novo da SBE, porque como eu estou coordenando 2 grupos que estão recebendo pessoas novas, que não passaram pelos mesmos caminhos que nós passamos. Não conheceram nem o professor Mauri e nem o Dr. Leocádio. Então vieram por outras motivações. Esse é a nova SBE. É a nova SBE. Né? Claro que isso vai levar um certo tempo para se tornar o padrão, mas é a nova SBE. Não estou criticando aqui a nossa geração, não. É a mentalidade. Né? Eu vim para a SBE porque me falaram do Dr. Leocádio. Então vou ver quem é esse Dr. Leocádio. Não foi pela doutrina, foi pelo Dr. Eu já era espírito por causa da família, mas eu vim pelo Dr. Leocádio. Né? Misticismo, não precisa nem falar. Animismo. E o que é pior? Fraudes. Agora mesmo está passando uma série na Netflix sobre o Zé Arigó. Não sei se vocês já viram. Né? Eu comecei a assistir e parei, porque aquilo não é espiritismo. Né? Uma vez o Dr. Leocádio nos disse, ele falou, estou há mais de 100 anos me manifestando aqui na Terra, nunca vi esse tal do Dr. Fritz. Bom, isso quer dizer alguma coisa, né? Quer dizer alguma coisa. Não estou dizendo que o Zé Arigó fazia uma fraude intencional. A ausência de um pensamento crítico, de reflexão e meditação, leva ao animismo, e o animismo é a antessala da fraude. A pessoa até talvez não tenha consciência de que é anímico, porque como ele tem potencial com ectoplasma, normalmente são médios de efeitos físicos, que chama, né? Ele consegue fazer incisões, essas coisas, sem provocar dor, mas ele se desgasta muito, porque não tem o concurso da assistência espiritual. É ele, a energia dele que está sendo sugada naquele momento para produzir aquele fenômeno. Não é por acaso que essas pessoas desencarnaram muito cedo. Porque perde sustentação. E nessa digressão que ele fez, ele desembocou no livre-arbítrio. Quer dizer, a mensagem, a nossa postura, o diálogo e a interação com as pessoas não pode avançar o limite do livre-arbítrio. Tem uma frase que ficava na mesa do irmão Leocádio, dizia assim, o espiritismo não... como é que era? Não prescreve, o espiritismo descreve. Nós fazemos descrições. Por que vocês acham que não deve comer carne? Né? Olha, existe uma série de consequências assim e tal, que nós conhecemos, né? Todo mundo conhece. Agora, todo mundo é livre para continuar, se quiser. Nós não obrigamos ninguém a mudar a sua dieta. Nós orientamos com base em informações consistentes. Hoje a própria ciência está dizendo a mesma coisa. Começou dizendo dos embutidos. Os embutidos chegam a ser mais cancerígenos do que o tabaco. Né? Esses embutidos que estão vendo por aí. Eu acho que deve ser por causa como é que chama? Os conservantes, né? Corantes e essas coisas todas.
mas já estão falando que pelo menos devem reduzir o consumo de carne vermelha. Não são os espíritos que estão falando isso, são cientistas que estão falando isso, né? Então, é uma descrição. Ninguém vai ser obrigado a... ontem saiu uma reportagem no Estadão, né, de uma empresa agropecuária, o nome lá é Vaca Feliz, que as vacas são felizes, e produzem carne verde, entre aspas, né? Aí eu até fiz lá nos comentários, lá falei, os únicos felizes aqui são os proprietários, porque nenhuma vaca é feliz sabendo que vai para o matadouro, né? Essa matança é uma coisa absurda. O Dr. Leocádio falava, eu gostaria quando eu deixasse a terra, que tivesse acabado essa matança. Em 2021, nós fizemos algumas lives por causa da pandemia, e eu falei sobre o que a inteligibilidade pode contribuir para compreendermos as pandemias, né? Epidemias, pandemias. E aí eu fiz um levantamento e descobri, que eu não sabia, fiquei assustado. São abatidos 80 bilhões de cabeças por ano, só do gado bovino. 80 bilhões. São 10 bois per capita, se nós considerarmos que somos 8 bilhões de habitantes. Fora as aves e suínos e os animais silvestres que são abatidos até ilegalmente, né? Sem comentários, né? Isso aqui é muito importante, que eu percebi lá na exposição do irmão Grimm. Currículo oculto da mensagem, das mensagens, está errado ali, né? O fator antropológico. Toda a mensagem passará pelo filtro antropológico, ou seja, passará pela cultura humana, terráquea, que é a mesma coisa que eu estava dizendo anteriormente. Toda a mensagem se assenta na mentalidade. Por que nós temos aqueles quadros ali, ó? Irmã Marina, professor Mauri, irmão Leocádio. Eles não são mais assim. Se pudéssemos vê-los, eles aparecem jovens, até nem reconheceríamos. Eu citei na última semana de Estudos Espíritas o fato do desencarne do Vasco Coelho, o irmão Vasco Coelho, né? Nós estávamos numa ectoplasmia e o Armando, que é filho do Vasco, estava nessa ectoplasmia. E aí o irmão Leocádio fala assim, o Vasco tinha desencarnado, uma semana antes, uma coisa assim. E ele falou assim, conversei com o pai hoje, falou pro Armando assim, nós estávamos juntos ali. Ele não me reconheceu. Ele olhou para mim e falou assim, você é médico? Ele não tinha percebido que tinha desencarnado. Você é médico? Eu sou. Mas você é tão jovem. Você foi meu aluno? Veja, ele não tinha reconhecido o Dr. Leocádio, né? Então, mas nós precisamos da imagem. Isso é o antropológico. Quando chega alguém aqui na SBE, né, um neófito, diz, quem que é o mentor aqui? É o Dr. Leocádio. Quem que é esse Dr. Leocádio? O que eu digo? É um do médico de Paranaguá, mas você tem uma foto dele para eu ver? Nós precisamos, isso faz parte. Não é à toa que o catolicismo criou os santos, as imagens dos santos. Não é diferente. O que é diferente é a forma como você lida com a imagem, né? Eu acredito que aqui ninguém acende vela para foto do Dr. Leocádio em casa. Acredito que não, né? Não vou afirmar com certeza, né? Mas nós precisamos, né? Então, por exemplo, Deus, como é difícil conceber o Criador como não pessoal. E Deus não é pessoal, como nós imaginamos. Por isso que é importante o conceito do Deus imanente, para nós desconstruirmos essa ideia do Deus pessoal, né? Porque quando a gente pensa em Deus, a gente localiza.
Cada um, à sua maneira, localiza. Alguns ainda pensam naquele senhor de idade, barbudo, etc., né? Mas é a necessidade de localizar. O antropológico vive na tridimensionalidade da matéria. E a tridimensionalidade, tudo aqui a gente tem como localizar. Basta colocar num gráfico cartesiano, você sabe onde é que está tendo as coordenadas. Você precisa dessa informação para se localizar no espaço da matéria. No espaço do espírito, não sei como é que é, porque é transdimensional. Estou curioso para saber como é que é, mas não tão cedo ainda, sabe? Eu não estou com pressa, mas estou curioso, né? Ele falou também sobre iluminação do presente, a iluminação do presente, que é o processo de retrodução, né? Nós estamos no presente, vamos ao futuro, pensamos o que queremos fazer no futuro, voltamos ao passado para ver o que já fizemos e retornamos ao presente para iluminar o presente, para revisitar o futuro. Quando ele trouxe essa expressão, vocês precisam revisitar o futuro. Como assim revisitar o futuro? Eu sei como revisitar o passado. Mas como é que eu revisito o futuro? Porque o existente em trânsito está no futuro. E eu estou permanentemente, pelo menos deveria estar, pensando o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer o ano que vem, o que eu vou fazer nos próximos 10 anos. Isso é pensar sobre o futuro, programar o futuro. Mas aí acontecem variáveis intervenientes, que nós vivemos a incerteza, a indeterminação e a não linearidade. Então, os nossos planejamentos não são linhas retas. São intenções que podem sofrer abalos, digamos assim. Então, é preciso revisitar o futuro. Aquelas condições que eu imaginava e que eu tinha naquele momento não existem mais. Perdi o emprego. Muda tudo. Eu tenho que revisitar o futuro. Veja como isso é importante para, quem sabe, diminuir como é que vocês tratam muito quando a pessoa... Como é que chama? Agora me fugiu. Entra em depressão. Diminuiria muito as depressões, quem sabe, porque a depressão, às vezes, tem muito a ver com frustração, né, Severo? Imagino, né, que você que é especialista, imagino que... porque você acredita que a vida é linear. E aí você programa, mas não acontece. Aí entra em desespero, em desesperança, né? Desiste. Isso pode ser um fator de levar a pessoa à depressão, né? Estou só dando esse exemplo, mas nós precisamos ter consciência disso. Nós fazemos isso até naturalmente, por assim dizer, mas nós temos que ter consciência de como é importante pensar que nós precisamos permanentemente revisitar o futuro, porque tudo muda. Iluminar o presente, né? Ele falou uma coisa importante quando nós fazemos esse processo de repensar e de revisitar o futuro, analisando o passado, trazendo para o presente e reprogramando o futuro. Ele citou o exemplo, tinha caído um viaduto, acho que em São Paulo, na época, e ele falou, vocês fizeram manutenção? Estão fazendo manutenção? Ou seja, é preciso rever o que foi feito para ver se permanece no futuro. Ele citou esse exemplo, né? E aí ele trouxe. Quando nós pensarmos assim, tivermos essa consciência, nós facilitaremos para os pontuais. Infelizmente, alguns pontuais reencarnam missionariamente e não conseguem realizar a missão porque nós não criamos as condições. Nós que já estamos aqui, não criamos as condições por uma série de fatores, inclusive por uma obtusidade mental, de compreender o que estava acontecendo e o que poderia acontecer.
Assim, ele falou que a irmã Marina tinha pedido, ele tinha pedido à irmã Marina que falasse sobre opinião, crença e convicção, né? É interessante. Você tem opinião. Você olha essa mesa aqui, você tem uma opinião. É bonita, não é? Com o tempo, a experiência gera crenças. Nós vamos consolidando crenças sobre diversas coisas. Somando as opiniões e as crenças, nós alcançamos convicções. Então veja, é uma necessidade que nós temos de organizar o pensamento em torno da realidade. A realidade é desafio. E eu preciso ter um certo conforto psicológico. Me sentir um pouco, pelo menos um pouco seguro. Né? E pior ainda quando eu não tenho consciência da incerteza e da indeterminação. Quando eu acho que eu posso alcançar a certeza e tudo tem determinação. Né? Como aquele famoso matemático francês, Pierre, quem que é matemático aí? Laplace, Pierre Laplace. Né? Se eu tiver todas as variáveis intermediárias, eu posso prever o futuro. Porque pensa linearmente. Né? Ele não chegou a conhecer a teoria do caos. Então, se ele tivesse conhecido a teoria do caos, ele ia ver que pequenas alterações iniciais provocam transformações enormes algum tempo depois, né? Imagine você joga uma pedra do morro olhando um alvo lá embaixo, rola a pedra e fica imaginando que ela vai chegar no alvo. Mas no meio do caminho tem uma pedrinha diminuta, que quando ela passa naquela pedra, ela sofre um desvio de 0,0001 grau. Imperceptível. Mas no curto prazo. Mas no longo prazo, a abertura é enorme. O desvio é enorme. Né? Então, essa expectativa da certeza nos leva a becos sem saída, essa expectativa de que a certeza é alcançável. Quando eu não tenho isso, eu tenho dificuldade de interagir com o existencial, com o nosso dia a dia. Aliás, a questão das convicções, eu lembro que ele falou o seguinte: convicção não é pensamento compacto. Agora eu alcancei uma convicção, não mudo mais. Não, ela é sempre temporária. Eu estava dizendo que nós precisamos organizar o pensamento para interagirmos na realidade, com a realidade, mas a realidade é dinâmica. Então as convicções também se alteram. Também se alteram. Capilaridade, esse é um conceito muito importante que ele trouxe. E tem falado, vinha falando em várias oportunidades. Né? O espiritismo precisa ter capilaridade. Só que a capilaridade não é algo solto. Como é que o espiritismo faz capilaridade? Como é que ele alcança a capilaridade? Qual é o meio de a capilaridade se difundir? Somos nós. Como? Sim, nós. Nós é que somos as estações que fazem a interligação com toda a rede. Então, na medida em que nós nos capacitamos, pesquisamos, estudamos, melhoramos a nossa massa crítica, nós aumentamos a capilaridade do espiritismo. Não é fazer proselitismo. Capilaridade não é fazer proselitismo, é mentalidade. Não é pegar uma caixinha na praça pública e ficar fazendo pregação. É ação, pensamento crítico e postura, de acordo com os princípios, né? E autocapacitação permanente.
Olha, toda vez que a gente relê esses livros, e mesmo os livros de Kardec, a gente sempre vê coisas novas. A gente que está muitos anos aqui na ICBel, relê muitas vezes esses livros por causa do exercício mediúnico. E toda vez que eu releio, eu vejo coisas novas. Não é que não estava ali, mas eu associo com coisas diferentes que eu não associava naquele período, né? Porque o nosso possível se alterou. Estudo, pesquisa, aprender a pensar. Também é um conceito que ele sempre repetiu, né? Aqui não se ensina o que pensar. Veja, o pensamento cartesiano, ele induz a ensinar o que pensar. Por quê? Porque ele parte da premissa de que a realidade tem uma existência em si mesmo, os objetos têm uma existência em si mesmo. Se eles tiverem uma descrição adequada pelo método da ciência, basta repetir, né? Então, eu brincava com os alunos ali na faculdade, eu dizia assim, o professor traz a matéria numa compota, sabe aquelas compotas que fecham hermeticamente para não contaminar, que tem aquela borrachinha? Abre rapidamente e fecha para não contaminar. Tem professores que não gostam nem que perguntem. Eu conheci um, que era até da minha círculo de amizade, que ele não permitia que fizesse pergunta durante a exposição, só no final, porque senão ele se perdia. Quer dizer, ele estava com a compota ali, né, tudo empilhadinho. Se fizer uma pergunta, eu não sei onde é que eu parei, onde é que eu... né, perde o fio da meada. Pensamento crítico, que nós já falamos. Deixa eu ver o tempo aqui, né, Paulo? E finalmente a teoria da complexidade, ele disse a importância da teoria da complexidade. Complexos é aquilo que é tecido junto. Mas o que é tecido junto? Tudo está interligado, nada está separado. Tudo bem, essa é a percepção horizontal. Mas qual é a percepção vertical? O que é que faz com que tudo esteja interligado? O que é que nos interliga na cultura brasileira? O que é que por excelência nos interliga na cultura brasileira? A língua. A língua portuguesa brasileira, né? Então, no processo da complexidade, tem que ter alguma coisa semelhante à língua que interliga tudo. O que é essa coisa? O mediúnico é o meio, mas é o princípio inteligente. É o princípio inteligente que liga tudo, né? A ciência não chegou aí. A ciência da complexidade ainda não chegou aí. Eles sabem que tudo é interligado, né? A contribuição do Edgar Morin é fantástica nesse aspecto. Talvez ninguém mais como ele alcançou uma compreensão do pensamento complexo como ele. Ninguém mais alcançou como ele, no meu modo de ver. Não conheço todos os que abordaram a complexidade. Nem ele chega nisso, mas chega perto. Chega perto. A academia bloqueia muitas vezes, ou frequentemente, quando o cientista quer sair da doxa. Alguns saíram, por exemplo, Rupert Sheldrake, que é um grande cientista britânico, saiu da doxa. Já falou em espíritos, em almas. Quando ele tem um livro interessante, 7 experimentos que podem mudar o mundo, ele relata ali várias observações de colônias de animais, por exemplo, como os cupins. E ele diz que o cupim tem uma alma. Por quê? Porque todos os indivíduos agem orquestradamente. Fizeram, por exemplo, uma secção naquele cucuruto daquele tipo de espécie que faz aquela
montanha de terra lá, que fica duro aquilo, né? Fizeram uma secção, cortaram, para ver o que eles iam fazer. E eles são cegos, esse tipo de cupim é cego. Eles imediatamente começaram a reconstruir. E foram e encontraram as bordas com absoluta precisão. Hoje, um engenheiro de ferrovia sabe que quando você projeta uma linha férrea, sempre que vem de ambos os lados, vai haver algum desviozinho que precisa ser corrigido. Pois os cupins não fazem o desvio. E se eliminar a rainha, o cupinzeiro se desfaz, eles ficam completamente desorientados e morrem. E não sei se você leu, o Paulo gosta também do Rupert Sheldrake, ele fala numa alma, ele chama de alma do cupinzeiro. Isso já é um avanço perto da doxa acadêmica, em face da doxa acadêmica, né? Então, o pensamento complexo é muito importante. A gente tem falado muito sobre isso. No CAD, eu trabalhei vários encontros sobre complexidade e transdisciplinaridade. Não é fácil, porque nós temos que mudar a nossa forma de ver, de olhar. O nosso olhar tem que ser alterado. Como diz o irmão Green, nós precisamos olhar o olhar olhando. Como é que eu olho o mundo? É como se eu saísse de mim e observasse como é que eu olho o mundo. Eu olho o mundo pela ótica do mecanicismo. Ainda olho o mundo pela ótica do mecanicismo. Então, como é que eu supero isso? É preciso reflexão e meditação. Muita reflexão e meditação. Porque eu preciso, primeiro, como eu disse no início, começar a ver que tudo está em movimento. Nada está parado. Né? A forma como nós pensamos é como uma fotografia. Eu registrei, congelei. É assim que nós vemos a realidade. Nós não conseguimos ver o filme em movimento. Nós vemos a fotografia, né? E a teoria da complexidade tem uma grande contribuição nesse sentido, né? Imediatamente ele liga à origem. Religa, no sentido de religar, à origem. O que é que está por trás de toda né, do que nós chamamos de parte, toda e totalidade, e que nos interliga? A nossa origem. É como uma família. O que nos liga com os nossos irmãos é o mesmo pai e a mesma mãe. Mutatis mutandis, nós temos essa origem. A gente chama de pai, né? Mas não é pai nem mãe, porque não tem sexo e não é nem pessoal. Em seguida, nós temos o segundo elemento de interligação, que é o princípio inteligente. Está em tudo. Nos inorgânicos e nos orgânicos. Nasci na pedra, respirei nas plantas, movi nos animais, me movi nos animais e pensei no homem. Aquela síntese que o Leon Denis trouxe para a doutrina. O princípio inteligente, né, está em todos. Se nós pensarmos assim, como é que surgiu o universo? Tem o Big Bang, tem a teoria do Big Bang, mas tudo se encadeou de uma forma inteligente. Tudo. Há um princípio chamado princípio antrópico, não é o entrópico, é antrópico, de antropo, né? Que, em síntese, diz o seguinte: desde o princípio, tudo se encaminhou para que nós estivéssemos aqui. Tudo sugere que as coisas foram se ajeitando para que nós estivéssemos aqui. Eles dizem mais ou menos assim: o universo precisava criar alguém que observasse o universo, né? Fosse um observador do universo. É o princípio inteligente. Então, a base do pensamento complexo, na ótica espírita, é que o complexo, aquilo que é tecido junto, o tecelão é o princípio inteligente. Então, quando você pensa assim, por que a Lua está exatamente onde ela está? É acaso? Se ela não estivesse ali onde ela está, nós não teríamos as estações do ano. Se ela não estivesse presente aqui, a Terra giraria de forma aleatória.
né? Seria mais ou menos como o clima de Curitiba. Hora está frio, hora está calor, chove, faz sol, tudo no mesmo dia. Seria mais ou menos assim a nível planetário. A Lua está ali, ela que regula, dentro do campo gravitacional da Terra e da Lua, combinados, as estações. E ela está se afastando alguns centímetros por ano. Daqui a alguns milênios, bilhões, ela vai escapar do campo gravitacional. Não sei como é que vamos ficar, não sei onde é que estaremos nessas alturas, né? Mas não é por acaso que não existe acaso. Como o próprio Morin fala no seu livro Ciência com Consciência, acaso é apenas um acontecimento que nós não conhecemos a causa. Não existe acontecimento sem causa. Né? O grande físico Fred Hoyle, ele diz assim, acreditar no acaso é imaginar que um furacão passa num ferro velho e depois fica um Boeing montado. Depois que passou o furacão, resta um Boeing, um avião montado, um jato. Né? Isso seria acreditar no acaso. As espécies, no princípio inteligente, se diversifica nas espécies e depois, no estágio primata, não é nem mais, não é o estágio do Homo sapiens, já é nos primatas já a individualização, porque os símios se reconhecem como, eles têm autopercepção. Você coloca na frente do espelho, ele sabe que ele é ele, principalmente o chimpanzé, né? Eu estou falando dos símios superiores. Ele já tem autopercepção. Tudo informa e comunica. Quantas vezes nós ouvimos isso do irmão Grimm? Eu acho que em todos os encontros ele falou isso. Talvez porque ele percebia que a gente não conseguia alcançar o que ele queria dizer com tudo informa e comunica. Né? Mas hoje está todos com roupa de um agasalho mesmo que leve, porque a temperatura caiu, tá? Vai fazer 10 graus hoje. Lá na Campina, quando eu saí, estava 15. Cheguei aqui, estava 18. Mas vai cair para 10 graus. Né? Isso é uma informação que está sendo comunicada pelo ambiente. Né? Por exemplo, vocês que são médicos, né? Como é que um pajé descobriu, entre aspas, a propriedade terapêutica das plantas, que ele usa lá no seu grupo? Como é que ele descobriu? Às vezes eu faço essa pergunta, alguém responde assim, não, ele foi experimentando uma por uma. Né? Depois de matar metade da tribo, ele descobriu a certa. Claro que não é assim, né? Não nos esqueçamos da mente concípio. Mente concípio, a mente que concebe. Sem a mente concípio, Einstein não teria desenvolvido a teoria da relatividade. Porque ela só foi provada mais de 10 anos depois da concepção. Ele estava trabalhando como funcionário público em Berna, na Suíça, em 1905, que é chamado Annus Nobilis, que foi quando surgiu a teoria da relatividade, e ele pegava o bonde, ele morava num bairro operário, que está até hoje do mesmo jeito, inclusive o sobrado, que é tudo geminado, é um museu hoje, que tem os pertences dele lá. Pegava o bonde, lá no final dessa rua, tem um relógio medieval, é uma torre, que é um relógio com um ponteiro só. E quando ele subiu no bonde, marcava lá, digamos assim, 5 para as 9, e quando ele chegou lá no relógio, eram 9 horas. E ele imediatamente teve um insight, mente concípio. E se tivesse a velocidade da luz, o ponteiro não teria se mexido. Aí ele teve o insight da relatividade do tempo, que o tempo não era uma categoria fixa, como na física de Newton.
né? Independentemente de nós, o tempo é sempre o tempo, o espaço é sempre o espaço. Espaço e tempo são duas faces da mesma moeda. Só ele, por ser um grande pontual e pela mente concípio, todos nós temos a mente concípio, mas ele tinha uma mente concípio avantajada, vamos dizer assim. Conseguiu alcançar essa percepção. Newton também, porque quando Newton desenvolve a teoria da equação da gravidade, né, tudo que sobe, desce, tudo que sobe, desce. Todo mundo sabia disso, mas ninguém deduzia o que era isso. E ele, bom, se tudo que sobe, desce, há uma regularidade. E onde há uma regularidade, tem uma lei. E aí ele foi atrás da tal da lei e transformou aquilo numa equação. A atração dos corpos, diretamente proporcional ao produto das massas, inversamente proporcional ao quadrado das distâncias, né? Está lá a equação, explica por que um foguete precisa subir a 11 km por minuto para poder fugir do campo gravitacional da Terra, senão ele não sai. Por isso que ele precisa de aquele monte de combustível. 80% do combustível, ou 90%, ele queima na saída. Depois lá ele não precisa, porque ele está fora do campo gravitacional. Então, mas tem que alcançar essa velocidade. Parte, todo e totalidade. A parte está no todo, o todo está na totalidade, e a totalidade está nas partes. Né? É o Deus imanente. É o Deus imanente. Veja, tudo isso está interligado. A inteligibilidade, digamos assim, é o amálgama de tudo isso. Tudo é inteligente. Tudo é inteligente. Por que nós tivemos uma pandemia? Ou ainda estamos, né? Arrefeceu um pouco, mas ela ainda está aí. De onde surgiu? Os chineses fizeram uma experiência em laboratório. Pode até ser alguma coisa, mas mais provável é um desequilíbrio. É fruto de um desequilíbrio. Os chineses, como tem muita gente, tudo que se mexe eles comem, né? E eles usam muito na sua alimentação animais silvestres. O animal silvestre ele vive em harmonia no seu ambiente com seus hóspedes, os micro-organismos. Todos nós temos. Quando ele é retirado do seu ambiente, há um desequilíbrio. Aquele micro-organismo ele assume outras faces, digamos assim, né? É como quando uma pessoa tem uma perfuração no abdômen, né? Aquilo que faz a flora, que está em perfeita harmonia, vira ficção, se altera, né? Por que a gente fazia ectoplasmia? O professor produzia muito ectoplasma. Se não retirasse, o ectoplasma começava a sair pelas lágrimas, pelo suor, pelos poros, e voltava alterado. E aí ele passava mal. Se altera, sai do ambiente adequado e se altera. Essa era a grande crise que o professor tinha com o ectoplasma, né? Por isso que era segunda, sexta, quarta e sexta, ectoplasmia, né? Um dia o professor Mauri falou, eu durmo tarde, o Mauri também dormia tarde, ele falava assim, o doutor Lucas nos fez notívagos, porque a gente ficava, pelo menos quando eu era mais jovem, eu ficava segunda, quarta e sexta, né? Então, já trocava a noite pelo dia, porque ele tinha que fazer o equilíbrio. E, finalmente, o Deus imanente, né? Esse conceito é complexo e é difícil de nós. É mais ou menos assim, eu sei o que é, mas não sei dizer o que é. Né? Eu acho que todos nós sabemos o que é, mas é difícil dizer o que é. Mas quando eu falei da inteligibilidade, já é uma pista. Se há uma inteligibilidade que permeia tudo,
é uma imanência de uma fonte geradora. A própria, por exemplo, teoria de campo, né, Paulo? O campo é uma zona de influência que tem um ponto de partida. Alguma fonte geradora que gera o campo. Deus é a fonte primordial, né? E como é uma zona de influência, essa influência nós chamamos de imanência. É por isso que todos os seres vivos estão sinalizados para preservar a vida. O princípio conativo, o conatos. Todo ser vivo está sinalizado para preservar a vida. E vai fazer isso incansavelmente. Veja os animais, como é que eles fazem, né? Como protegem as suas crias. Eu vi um documentário de uma gatinha que perdeu as orelhas e tudo porque teve um incêndio. Ela estava num sótão com os filhotes e ela foi e tirou um por um, ficou toda queimada, mas não deixou nenhum para trás, né? Alguns de nós talvez não fizesse isso, né? Não vou entrar nesse fogo aí, né? Ela não, foi lá, ficou sem as orelhas e tudo, porque queimou, mas não. Isso é o conatos. Se todos têm a mesma sinalização, tem uma unidade fundamental. Todos trabalham. Só quem tem livre-arbítrio que às vezes não quer trabalhar. Mas todas as espécies trabalham. Os pássaros, 6 da manhã, é aquela algazarra, né? Eu moro na área rural ali, é aquela cantoria. 6 da tarde é a mesma coisa. Voltam e vão para os ninhos. E fazem a mesma algazarra. Parece que vão contar um para o outro o que fizeram durante o dia. O que eles fazem durante o dia? Polinizam, se alimentam de insetos, fazem controle de espécies, por exemplo, de insetos, comem os frutos, defecam, a semente não é digerida, espalham aquela espécie, ou sugam o néctar das plantas e fazem com que os gametas se cruzem, porque vão numa planta, vão noutra, levam os gametas e eles se cruzam, que vem no pólen, fazendo a parte deles na manutenção da vida. Todos trabalham para a manutenção da vida. Todos, indistintamente. Então tem uma fonte imanente que gera esse padrão. Chegamos no campo mediúnico. Vou falar bem rápido, Paulo, porque nós nos programamos para falar 1h e meia hora de perguntas. Mas eu acho que nós vamos ter que fazer um outro encontro para falar do campo mediúnico. Mas eu vou falar rapidamente. Veja. Primeiro, o que é mediunidade? Já falei no início. Será que mediunidade é só receber espírito? Não. A pessoa está indo para o aeroporto e tem uma sensação ruim e desiste de viajar. E aí ela fica sabendo que o avião se acidentou, né? O que é isso? Quando conversávamos lá no grupo de quarta-feira, lá que o Franco participa, uma médium lá do Rio Grande do Sul, ela contou que ela estava na praia e aí começou a vir, como se fosse uma voz dizendo que tinha vazamento no apartamento, mais ou menos isso. E aquilo ficou e ficou. Aí ela ligou pro primo, parente, vai lá no apartamento dar uma olhada. Aí ele até mandou, acho que fez um vídeo lá, uma live lá e mostrou assim, estava tudo molhado e tinha vazamento que inundou lá o apartamento. E aí uma outra pergunta assim, mas será que você não estava pensando que poderia ter isso? Não, porque toda vez que eu saio de casa eu fecho todos os registros. Ela era precavida, né? Como é que essa informação chegou para ela? Por onde? Não é nem pelos olhos, nem pelos ouvidos, nem pela boca, nem pelo nariz, nem pelo tato. Por onde é que chega? A nossa casa é uma extensão nossa.
Ela está dentro do nosso campo de ação. Quando nós recebemos essa informação, é porque nós estamos aqui e estamos lá, no sentido da transdimensionalidade do espírito. Na tridimensionalidade, nós estamos aqui, que é o nosso corpo que está aqui. E a nossa atenção está focada aqui, mas nós não estamos desligados do transdimensional. Então, mediunidade não é só receber espírito, né? A mediunidade nos remete à faculdade mediúnica. O que é a faculdade mediúnica? Se você vai lá na internet e vê lá o que dizem os sites da Federação, da Comunidade Mineira, mediunidade é um dom que nós temos. Dom? Dom é como se alguém chegasse, colocasse a mão na cabeça do Severo, agora você tem isso. Ou ela é inerente ao espírito, desde o momento da criação. Faz parte da nossa estrutura, digamos assim, originária. Como eu disse no início, eu entendo a mediunidade como está para nós, como espíritos, como a aptidão glótica está para a fala. É o meio de eu me comunicar e interagir com o chamado mundo exterior. É como eu me expresso. Eu vejo assim. Então não é só a comunicação. A comunicação é um caso particular da faculdade mediúnica. A comunicação entre dois espíritos, encarnado e desencarnado. O processo mediúnico. Quando duas inteligências interagem, elas começam um processo mediúnico. Mas não é só isso. A mediunidade é um presente contínuo. Nós somos médiums 24 horas por dia. Porque nós estamos, como essa moça recebeu, estava lá na praia, tranquila, relaxando, e aquele negócio latejando que tinha uma goteira, um vazamento no apartamento. Né? Isso é mediúnico, é campo mediúnico. Produto que é o resultado do processo mediúnico, né? Isso aqui é um produto mediúnico. Né? E o campo mediúnico. Esse é o conceito que eu falei no início que nós precisamos aprofundar. E vamos procurar fazer isso nos próximos encontros. Porque durante todo o ano de 2019, aliás, desde 2017, né, Paulo? O irmão Grimm vem batendo nessa tecla do campo mediúnico. Deem uma relida nos cadernos de 2017 para cá e vocês vão ver. O foco que ele traz é como se ele chegasse num momento de dar um subtotal de tudo que ele trouxe nesses últimos 60 anos, que ele se manifestou aqui. Tanto é que no caderno de 2019 você consegue perceber tudo que ele falou antes. Está ali. Evidentemente atualizado. Né? Pegue um livro de 2000, por exemplo, 94, que foi publicado, e pegue 2019. Até o ditado era menor, eram 2 páginas. O 2019 já vai para 4 ou 5 páginas. Então já, porque também cresceu a massa crítica. E você vai ver que tem um eixo que não mudou. Ele falava sempre. Como é que ele começava as aulas? Nós estamos trazendo para os senhores uma visão crítica do processo mediúnico. Sempre, invariavelmente, para chegar aqui. No meu modo de ver, ele para chegar no campo mediúnico. É o campo mediúnico que, por exemplo, aqui eu fiz uma... Espera aí. Deixa eu voltar. Eu estou apertando errado. O médium, o espírito, e aí a interação, o campo do médium, com o campo mediúnico do médium, com o campo mediúnico do espírito, é como se criasse uma terceira pessoa. O irmão Grimm citou o exemplo assim, é como se você estacionasse o carro lá no estacionamento do prédio, com 2 rodas numa garagem, 2 rodas na outra. Esse campo mediúnico intermediário é onde se produz o produto mediúnico.
Por isso que é 50% médium, 50% espírito. Porque se o espírito traz a mensagem vem do polissistema espiritual, da lógica do polissistema espiritual. Mas quando ela passa pela cultura do médium, ela assume a estética do médium, da cultura do médium. Se você pega, por exemplo, o nosso lar do Chico e do André Luiz, você vai ver perfeitamente ali, ou facilmente, uma representação do nosso lar muito parecida como era o Brasil nos anos de Getúlio, do Estado Novo. O Brasil do Estado Novo de Getúlio. Muito parecida, como é que se organiza, né? A hierarquia, tudo, muito parecido com o Estado Novo. Porque é aquilo que estava na cultura do médium. Isso invalida o trabalho? Não. A obra? Não. Mas não podemos fazer interpretações requentadas. É preciso recontextualizar. O que é que permanece daquela obra? Que o polissistema espiritual é muito organizado. Não é uma coisa assim que você desencarna e fica andando para lá e para cá. Como é que é isso? Não tem rua, não tem nada? Como é que fica? Fica flutuando essa ideia? Ou vai para o tal do umbral e fica rastejando? Como é que é isso? Não é nada disso. É extremamente organizado. Isso está na obra e permanece. Agora, a forma da organização, ela é representada pela estética da cultura da Terra. Que é o processo mediúnico, né? Aqui eu coloquei assim veja, é que não está aparecendo aqui, mas aqui no meio tem uma pessoazinha ali, né? Essa resolução aqui é muito ruim. É muito antigo esse projetor. Veja, o que eu quis representar aqui? Que cada um com seu campo mediúnico, como nós estamos todos interligados, em última instância, nós criamos um campo mediúnico universal. Existe um campo mediúnico universal, que seria, por assim dizer, a combinação dos campos mediúnicos de cada ser no universo, que nós não estamos sozinhos, né? O campo mediúnico esclarece melhor o conceito de redes espirituais. Nós todos estamos ligados em redes espirituais. O irmão Green diz que cada um de nós, pelo menos, está ligado a 10 mil pessoas que estão encarnadas na Terra nesse momento. 10 mil pessoas. Agora imagine, dos 10 mil que estão ligados a mim, cada um também está ligado a um outro tanto, talvez mais 10 mil pessoas cada um. Em última instância, nós alcançamos a humanidade. Todos nós, em última instância, estamos ligados à própria humanidade. Veja como é importante o pensamento, a autocapacitação. Olha, o que está acontecendo no Oriente Médio? Né? Há um grande risco de aquele conflito escalar, né? Escalar até para uma guerra de grandes proporções. O que é que eu penso sobre isso? Eu acho que tem que acabar com os iranianos, eu acho que tem que acabar com os israelenses. O que eu penso? Qual é a minha reflexão sobre aquilo? Eu estou jogando na rede. Tudo que eu estou pensando, processando, eu estou jogando na rede. Aliás, só o que eu processo vai para a rede. Né? Se eu leio um livro e alguém me pergunta assim, gostou do livro? Mas o que ele fala? Pois é, você não processou. Você registrou, mas não processou. Você só joga na rede aquilo que você processa. E cada um processa num possível. Aqui, ó, eu estou falando, e a mesma coisa, quando li as aulas, etc., eu processo uma parte só, que cabe no meu possível. Portanto, o processamento é diferente para cada um. Mas aquilo que você processou, você joga na rede. E pelo processo dos vasos comunicantes, sabe, o princípio dos vasos comunicantes, simultaneamente a rede é sensibilizada. Nesse momento, quantos milhares de pessoas estão, entre aspas, participando desse momento aqui conosco? Na medida em que nós estamos falando, vocês estão ouvindo, estão processando, estão jogando na rede. E pelo princípio dos vasos comunicantes, a rede está se alimentando simultaneamente.
né? Vasos comunicantes, você interliga 3 caixas d'água, entra a água na primeira, as 3 enchem ao mesmo tempo. É o princípio dos vasos comunicantes. Processo de polimerase, que é em síntese, a reação em cadeia, né? Aí é a reação no sentido crítico da mentalidade. O extramental, nós alimentamos o extramental permanentemente. Nós temos um mental, que é aquilo que nós já decodificamos, e temos um extramental que existe, mas não está decodificado. É o extramental que determina, em última instância, o processo de reencarne, de quem vai reencarnar e por que vai reencarnar. Eu gosto muito de citar o exemplo da Revolução Industrial. Ela acontece na segunda metade do século XVIII, né? Com a introdução da máquina a vapor na produção, na indústria. Substituição dos teares manuais pela máquina. Mas ela começa mais ou menos quase 100 anos antes. Aparentemente por acidente, por acaso. Por acaso. Por quê? Thomas Newcomen administrava minas de carvão, que era o combustível da época, e o preço do carvão era alto. Por quê? Porque as minas eram inundadas pelas águas subterrâneas, e eles tinham que estar tirando a água. Então tinha uma equipe para tirar água, uma equipe para tirar o carvão. Então gastava o dobro do tempo. E aí ele teve a ideia de usar a força motriz como é que chama? Do vapor, e inventou uma bomba de sucção. E aí ele reduziu drasticamente o tempo de produção, inclusive tempo de produção maior, menor preço, menor custo. Ali começa a Revolução Industrial, quase 100 anos antes. James Watt só aperfeiçoou aquela descoberta e invenção e pensou em colocar aquilo na indústria. Tá, mas e o que tem a ver com extramental? Bom, no ano 0 da era cristã, nós éramos 350 milhões de pessoas na Terra, mais ou menos. Quando chegamos em 1800, éramos o primeiro bilhão. Como atender às necessidades de 1 bilhão de pessoas com os mesmos métodos usados no medievo? Tudo manual, o arado de tração animal ou humana, os teares manuais. Como atender todas as necessidades num processo de crescimento demográfico exponencial. E veja, em 1800, 1 bilhão. Em 2012, 7 bilhões. É exponencial, né? Esse crescimento, todas essas necessidades, é como se fossem pequenas coisas que vão se acumulando no extramental, apontando para necessidades que não têm resposta. E é como disse o irmão Green, é como se nós enviássemos mensagens para o endereço cósmico de espíritos que têm condições de fazer sínteses, que são os pontuais, que é o caso desses que eu citei. Newcomen, James Watt, Einstein, etc. Então o processo reencarnatório está intimamente ligado ao extramental da Terra. Não só para o bem, hein? Também nasce gente complicada. E põe gente complicada no século XX. 2 guerras mundiais, regimes totalitários, sanguinários, etc., liderados por pessoas extremamente anti-humanas, né? E o processo transdisciplinar. E por que é tão importante o processo transdisciplinar? Se eu falei das redes, 10 mil pessoas, não estão todas no Brasil, estão espalhadas pelo planeta. Elas, em primeiro momento, são sensibilizadas em função de estarem ligadas a mim ou qualquer um de nós aqui.
Mas elas estão em outra cultura, falam outra língua. Como é que processa a informação? Como é que processa a informação que eu coloquei na rede? Né? Tem que ter um Google Tradutor para fazer isso, né? Fazendo analogia. Esse Google Tradutor é o quê? O que é o sufixo trans, o prefixo trans? É aquilo que está entre, através e além de todas as coisas. O que é que está entre, através e além de todas as coisas? De todos os seres humanos. Não é o princípio inteligente? Que está entre, através e além de todos nós? Nós somos diferentes uns dos outros, mas como princípio inteligente nós somos absolutamente iguais. Portanto, nós temos uma origem, uma mesma origem, e falamos uma mesma língua, a língua do espírito. Por que os espíritos se comunicam por pensamento? O pensamento articula palavras, vocábulos, ou o pensamento se comunica por imagens? Por isso é importante a ideografia dinâmica que o irmão Grimm trouxe, que o Pierre Levy, que é um cientista francês, tem algumas obras publicadas sobre a ideografia dinâmica. Toda comunicação é imagética. Se eu falo casa, vocês pensam casa, não pensam em C-A-S-A, né? Toda comunicação é imagética. E eu penso que essa é a linguagem dos espíritos. Portanto, assim como quando eu escrevo uma mensagem no WhatsApp, eu escrevo uma mensagem analógica, né? Mando uma mensagem. Quando eu dou lá o enviar, ela se transforma numa mensagem digital, dígito 0101 e tal. E quando chega lá na origem, ela faz o caminho inverso, se transforma em analógica e eu vejo na tela a mensagem. Então, os meios são os mais variados. A informação, como é que ela é? Não tem como descrever a informação. Você descreve o meio, mas não a informação, ela não é tangível. Então, o que vai na rede é a informação, pura informação. Aliás, nós podemos dizer que nós somos pura informação, como espíritos, né? Chega lá, coloca, por que chama modem, né, Raul? Modelador, demodelador. Modela para o digital, demodela para o analógico. Por isso que chama modem, né? Nós fazemos a mesma coisa. Então ele recebe numa linguagem universal e processa dentro do seu possível. Cada um tem um possível diferente. Mas ele alguma coisa processa. Portanto, quando nós sairmos daqui, hoje, o mundo já terá mudado, não só por nós, mas também contribuímos para mudar o mundo. E espero que para melhor, né? Agora, se nós estivéssemos aqui para uma reunião vamos fazer uma carta de apoio ao Irã, tal, ou para o Israel, e que eles têm que destruir o outro. Nós iríamos sensibilizar a rede do mesmo jeito, só que num sentido destrutivo, né? Veja a nossa responsabilidade. Só para encerrar, então, eu pensei aqui umas frases do irmão Grimm, do caderno 2019, para nós vermos. Isso aqui é um preâmbulo para os nossos próximos encontros, né? Aí vamos ver quem que vai fazer, né, Paulo? Quem vai ser o desafiado, né? Porque é um desafio. A doutrina espírita procura fazer compreensão da ideia do contínuo espaço-tempo, para explicar que a teoria da relatividade geral e do que ela diz a propósito da gravitação, entendendo que o campo mediúnico, força invisível, contém o universo unido, bem como lhe determina o tamanho e a forma. O campo mediúnico. O que será que diria um astrônomo, um astrofísico, um cosmólogo aqui? O que eles nos diriam, né?
O indivíduo cria a sua realidade, a consciência cria o plasma cultural, no campo mediúnico, o pensamento cria energia. O médium nunca atua isoladamente. Veja quanta coisa tem aqui. Só essa frase que está em vermelho ali contém o universo unido, bem como ele determina o tamanho e a forma, o campo mediúnico. Os cientistas falam em força gravitacional, força eletromagnética, força fraca, força forte, no nível subatômico, e não conseguem entender o que é a tal da energia escura que contraria o senso comum ou a intuição dos cientistas de que o universo teria que chegar no momento e encolher de novo. No entanto, é o contrário, ele está se expandindo e em velocidades cada vez maiores. O que é que está agindo como uma antigravidade? Porque a gravidade de todos os astros tenderia a juntar tudo de novo. No entanto, é o contrário. Eles chamam de matéria escura e energia escura. Será o campo mediúnico? Eu estou perguntando, hein? Não estou afirmando, por favor. Quando eu perguntei isso para o professor Mauri, ele me olhou e nem respondeu. A faculdade mediúnica não se degrada, é plena no universo, está sempre criando, se adaptando ao universo, criando, construindo, coevoluindo com os sistemas inteligentes que a cercam, não é reducionista. A força do campo mediúnico é a medida do equilíbrio do universo. A força do campo mediúnico é a medida do equilíbrio do universo. E para encerrar, a evidência das relações inteligentes da faculdade mediúnica com o universo constitui a unidade global. Faculdade mediúnica representa sempre abertura transdisciplinarmente dentro dela e em todo o seu entorno. É isso que eu falei sobre como é que as redes recebem, cada um nas redes recebe a informação e processa, né, pelo processo do trans. Infelizmente, eu acho que acabei avançando no tempo, mas o tema não tinha como simplificar muito, né? Porque se simplificar, aliás, não se simplifica o complexo, né? E não sei. Eu acho que nós vamos ter que retomar, a partir dessas frases aqui, já dá alguns encontros, né? Então, na próxima aula, não sei se o Paulo já tem a data da próxima aula, que vai projetar, não a data da projeção, né? Nós vamos continuar, vamos ver quem é que vem fazer uma palestra aqui para vocês, mas com certeza vai ser sempre fazendo referência com o campo mediúnico. Fico à disposição para perguntas, questionamentos. Sei que estão cansados, está frio, né? Todo mundo pensando na pipoca. Hoje é sexta, né? Hein? Mas fique à vontade. Alguma questão? Não sei se o pessoal que está assistindo nos núcleos postou alguma indagação. Não? Eu me lembro sempre nas aulas, tinha uma coisa gostosa, né? O irmão Gui falava, eu aprendo muito com os senhores. Né? E daí ele falava, enquanto eu estou falando, né, isso que você falou da imagem, ele percebendo como nós tornávamos o nosso pensamento. Então, no sentido ele também grato, né? Porque enquanto ele conversava, ele percebia a nossa reação. E a nossa reação formando imagens. Né? Então, essa trans, que né, talvez ajude um pouquinho você a perceber algumas coisas. Né? Bem lembrado, bem lembrado. Tem uma espécie de um lugar comum em educação que diz ensinar é aprender. Ensinar é aprender. E é verdade. Quem já trabalhou em sala de aula percebe isso, né? Como a gente aprende. E uma coisa que me
que eu mudei, né, depois que eu ouvi o irmão Green, depois que eu ouvi o professor Mauri. O irmão Green, um dia ele falou assim, vocês já perceberam que a melhor aula é aquela que você não preparou? Eu fiquei pensando, né? Aí um dia conversando com o professor, o professor falou, eu não preparo mais, eu trabalho a memória. E aí eu comecei a fazer, né, ir por esse caminho. E realmente, porque se você está preparado, está lendo, se preparando, tem conteúdo, etc., você sabe o que tem que falar, mas como você vai falar tem que ser emergente. Tem que ser emergente. Porque você tem o extra mental do grupo. Se você não interagir com o extra mental, não há comunicação. Não há comunicação. Né? É por isso que a diferença entre dar aula e fazer aula. Porque tem vocês vieram para cá com uma expectativa. Essa expectativa está no extra mental. Cada um tem uma expectativa. Se a gente estiver aberto, não ficar preso a um esquema, você consegue captar, digamos assim. Agora, se você traz um esquema fechado, fica mais difícil a comunicação, né? Claro que nas aulas, por exemplo, de ciências chamadas exatas, você tem que trabalhar uma certa sequência, etc., né? Mas mesmo assim, quando eu lecionei na universidade, teve um final de ano que eu tinha uma turma de engenharia lá no Politécnico, eu fazia sociologia para eles, né? E um aluno me acompanhou até o estacionamento. Professor, posso falar com o senhor? Então, pois não? Estou pensando em trocar de curso. Eu falei, por quê? O que o senhor acha de eu fazer sociologia? Eu pensei, ui, porque se ele estava pensando que a sociologia que ele ia ver lá no curso de Ciências Sociais era aquela que ele viu na sala de aula, ia ser uma decepção, infelizmente. Não que fosse melhor ou pior, mas, né, essa camisa de força do pensamento marxista na sociologia é terrível. Eu falei, mas por que você está insatisfeito? Eu falei, olha, professor, meu pai se formou aqui há 25 anos atrás. Alguns professores hoje foram professores dele. Eu vi os cadernos do meu pai, os professores escrevem da mesma maneira que escreviam há 25 anos atrás no quadro. Olha, mesmo nas ciências exatas, elas evoluem. Ainda mais na engenharia, né? Evoluem. Então, será que dá para fazer a mesma aula? E aí ele estava desanimado. Então, isso que você lembrou muito bem do irmão Green, deve ser isso, né? Eu não vejo as imagens, né? Mas a gente capta o campo de ação. Todos nós temos essa capacidade, né? Não sou só eu, né? Mas você tem que estar aberto. O teu campo de ação tem que estar aberto. Sim. Você quer fazer um paralelo, uma distinção entre o campo de ação e o campo medida individual? Eu não faria distinção. Para mim é a mesma coisa. Antes chamávamos de campo de ação, porque o irmão Green não tinha falado em campo mediúnico, porque nós talvez não tivéssemos alcance possível para compreender teoria de campo. Por isso foi importante o Paulo fazer aquele encontro, o irmão Raul ter feito o ano passado, para nós, o que é campo? Quando Faraday descobre o magnetismo e o campo magnético, ele mudou a ciência, porque só a partir dali é que foi possível a teoria quântica e a relatividade. Porque na física de Newton não existia a ideia de campo. Quando ele descobre que tinha ali alguma coisa que não era um contato físico entre dois objetos, mas era que se influenciavam à distância, só podia ser um campo. E depois Maxwell faz a elaboração matemática, né, do eletromagnetismo. E aí foi um horizonte novo, foi uma janela que ninguém enxergava que se abriu e descobriram um novo horizonte, né? Eu acredito que seja isso, sabe, Simone? Porque
Não vejo diferença, eu não sei se o Paulo vê, ou alguém aqui vê. Eu não vejo diferença entre o que nós chamávamos de campo de ação e campo... Inclusive a nossa mediunidade. Então, porque esse campo mediúnico não é a nossa objeção. É? É através dele que a gente atua. Sim. Então, não há distinção. Não, acho que não. No meu modo de ver, acho que não. Né? Diga. Pessoa com por exemplo, o senhor tem muitas coisas que a gente registra. Como? A gente registra Sim. muitas coisas, mas a gente não processa tudo. Não. O que a gente processa, a gente joga na rede. Isso. Mas o que ficou registrado, que não foi para a rede, ele fica no corpo mediúnico? Ele fica contigo. Ele fica contigo. Nós estamos aqui desde as 8 horas. Alguns de vocês saíram e depois voltaram. A gente vê, viu? Eu estou brincando. A Elaine estava aqui olhando para mim, mas ela pensou, preciso ver a Jamile, será como é que ela está? A mãe, né? Será que está bem? Nesse momento ela estava lá na casa da Jamile. E ao mesmo tempo aqui. Ela registrou tudo o que eu disse, mas não processou naquela fração de segundos em que ela se ausentou, no sentido transdimensional. Porque o espírito não está subordinado e nem sujeito a tempo e espaço. O espírito é atemporal e transespacial. Nós extrapolamos os limites do corpo. Quando a gente pensa, nós estamos lá. Então você registrou, mas não processou. Quem é professor percebe isso quando o aluno sai da sala, né? Basta você perguntar: o que você achou do que eu disse? Aí ele olha para você: veja bem, professor. Essa frase, veja bem, entrega, né? Não estava presente. Acontece, né? A gente às vezes sai do ambiente, né? Às vezes está cansado, às vezes está preocupado. Será que eu fechei a porta? Será que eu desliguei o gás? Tinha deixado a chaleira, será que eu desliguei a chaleira? Quando você pensou aqui, você está lá. Foi o que aconteceu, talvez, com aquela moça que estava na praia e fez a leitura do vazamento, né? É o campo mediúnico. É o campo mediúnico. Veja, a gente está dizendo que é o campo mediúnico, né? Mas não, é mais ou menos como o tempo, né? O Agostinho também falava isso. Ora, o tempo, se me perguntarem, se não me perguntarem, eu sei o que é, mas se me perguntarem, eu não sei o que é. Né? É a mesma coisa que eu falei do Deus imanente. Eu sei o que é, acho que sei o que é, mas não sei dizer o que é. Né? Eu sei relacionar. Amor. Eu sei o que é amor. Todo mundo sabe o que é amor, mas ninguém define amor. Agora, eu correlaciono amor. Amor entre duas pessoas, amor aos animais, amor à natureza, amor ao conhecimento. Tudo isso é amor. Mas o amor mesmo, o amor é isso. Né? Só os espíritos têm esse poder de síntese. Que é dor, irmão Green? Dor é uma sensação tal que você nunca mais quer voltar a ter. Disse tudo, né? Mas não fechou. Não é um conceito fechado. Felicidade. O que é ser feliz? Não tem. Né? O que é ser livre? Os conceitos, eles fazem muita relação com aquele que tem. Ou seja, é possível para cada um. Não. Para mim, vai ser para você. Não. Vai ser sempre singular. Né? É a nossa singularidade. Duas pessoas não veem a mesma coisa do mesmo jeito, em hipótese nenhuma. E é por isso que tem que ser facilitado. Então, eu não acredito. Diga. Você levantou? É. Sim,
Então, eu posso entender esse campo mediúnico como um espaço de sentido que nós reformamos tanto positivamente como negativamente, de acordo com os nossos registros, processamento. O espaço de sentido ele está dentro do campo mediúnico, mas não é a mesma coisa, como eu entendo. Né? Como eu entendo, quer dizer, é um entendimento que eu faço. Veja, como é que eu entendo espaço de sentido? Vamos pegar um exemplo concreto. As pessoas com mais idade têm dificuldade de interagir com a tecnologia. Essas tecnologias, somente tecnologia da informação. Quando o sistema bancário mudou e introduziu o online e colocou essas máquinas, substituindo pessoas, essas pessoas ficaram com muita dificuldade de interagir com as máquinas. Então, o que elas faziam? Elas iam para a fila do caixa. Eu sei porque eu trabalhei 35 anos em banco, né? Iam para a fila do caixa. E aí ficavam lá, perdiam lá 2 horas, às vezes, na fila do caixa. Porque como houve a informatização, eles reduziram o número de pessoas no atendimento. Então, aumentaram as filas. Quem se atualizou, né, hoje faz tudo de casa. Eu tenho conta numa agência lá que fica no Batel, não sei nem onde é. Nunca fui lá, né? Porque eu posso fazer tudo de casa. Essas pessoas têm uma perda de qualidade de vida. Portanto, o espaço de sentido delas está, digamos assim, numa direção negativa ou equivocada. Quando ela se atualiza, ela acerta o espaço de sentido. Por exemplo, uma vez o irmão Grimm perguntou, qual é o conceito que vocês têm de qualidade? Fazer as coisas bem feitas, não sei o quê. Então, qualidade é direção no movimento. Como tudo está em movimento, se eu não andar no ritmo do movimento, eu perco qualidade. Tem a ver com o sentido inteligente do movimento. Isto, né? Então, essas pessoas que não se atualizaram, elas sofreram uma decalagem entre o alcance que é possível da humanidade e o alcance possível delas. Então, elas perderam qualidade de vida. Né? Então, elas, para redirecionar o sentido do movimento, elas teriam que se atualizar. A universidade fecha no sábado e só abre na segunda-feira. Por que não abrir nos finais de semana para cursos de atualização, por exemplo, da terceira idade? Isso é o protocolo. Não fazem por causa do protocolo, né? Então, a FALEC, antes de ser FALEC, que era a SELEC, a gente fazia cursos variados para pessoas da terceira idade. Eu mesmo fui falar sobre tecnologia bancária, mostrar como é que funcionava, né? Como a gente brincava, o pessoal pensa que naquelas máquinas de tirar dinheiro tem um japonesinho lá dentro contando dinheiro, né? Quando eu tomei posse no banco, foi em 75, era tudo manual. E eu tomei posse no norte do Paraná, numa região de colonos japoneses, pequenos produtores japoneses, que produziam bicho da seda, né? E aí tinha um senhor que ia toda segunda-feira no banco, toda segunda-feira. Ele era o primeiro, abria a agência, ele era o primeiro, e ele era no caixa. Pedia a conta, que era uma cartolina assim, com todos os lançamentos, e o saldo. Pegava a conta, via o saldo, pedia um cheque avulso, preenchia no valor do saldo e sacava. Ia para um cantinho, contava e depositava de volta. Ele queria ter certeza que o dinheiro dele estava lá. Ele não conseguia, veja o que é a decalagem, ele não conseguia compreender essa dinâmica, né, essa nova forma de organização, né? A minha avó, que morava conosco, ela ficava indignada
quando meu pai comprou a primeira televisão, em 1964. Quando pegava, porque era no interior, pegava de vez em quando, por causa das condições atmosféricas, não tinha satélite, nada, ia todo mundo para frente da televisão e ficava até sair do ar, né? E a gente, criança, ia de calção, e ela ficava indignada, porque ela tinha certeza que as pessoas estavam nos vendo. Ela se arrumava para ver a televisão. E não adiantava querer explicar para ela que... Não, eu nem saberia explicar na época, mas mesmo que soubesse, ela não ia entender, né? Isso é a decalagem. É a direção no movimento, né? O espaço de sentido, né? Quando você não tem direção no movimento. É? O que tem processo? Ah, sim. Tem prejuízo nesse sentido, né? Existencial, qualidade de vida, né? Projeto de vida. Isso é uma responsabilidade coletiva, viu? Não é só daquela pessoa, é uma responsabilidade coletiva. É uma falta de prontidão de lidar com todas as faixas etárias. Nós temos meios para fazer isso. A humanidade já alcançou meios suficientes para fazer isso. Mas separa, né? Como dizia o Manuel Arcade, fazem depósitos de velho. Chama até de inativo, né? Eu pergunto se eu sou aposentado. Eu falei, não, sou ex-bancário. Não sou aposentado, eu continuo trabalhando, né? Mesmo que não seja formalmente, mas continuo trabalhando. Chega por hoje? Todo mundo cansado? Nenhuma pergunta dos núcleos? Hã? Às vezes foi tão complicado que não deu nem para fazer pergunta. Nos vemos, então, que dia, Paulo? Começo do mês. Começo do mês, né? A próxima aula. E aí, mesma dinâmica. Semana aqui, projeção. Na outra, os núcleos recebem a projeção. E na terceira, a gente vem aqui. Vamos ver quem é que vem aqui na próxima palestra. Nós estamos com dificuldade de encontrar pessoas aí, porque as pessoas são muito ocupadas, né? O Raul, por exemplo, que sempre nos ajudou, só vai poder no segundo semestre. Está cheio de coisa, né? Ok? Obrigado pela atenção.